Parente e José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo, são alvos novamente de diligências da Polícia Federal na Operação Overclean, que investiga desvios milionários em obras custeadas com emendas parlamentares. A ação é parte da terceira fase dessa operação Overclean. Segundo a apuração de Fábio Serapião, eles são suspeitos de obstrução de justiça. A PF apura possível destruição de provas e manipulação de informações. O Fábio está aqui com a gente para conversar sobre essa operação. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rafa. Essa é a terceira fase da Operação Overclean e a primeira fase via Supremo Tribunal Federal, né? Relembrando, a operação começa ainda em dezembro, na primeira instância da Justiça Federal da Bahia, e durante a investigação a Polícia Federal encontra alguns indícios da participação do deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, nesse esquema de desvios em contratos bancados com emendas parlamentares. Esse caso sobe para o STF, cai com o ministro Cássio Nunes Marques, que autoriza essa nova fase realizada hoje, que tenta avançar na investigação também sobre esses desvios, mas também mira essa questão da obstrução de justiça, Rafa. Para a Polícia Federal, pelo menos duas pessoas, o Alex Parente, que é dono das empresas ali que são investigadas, e o José Marcos Moura, o conhecido como Rei do Lixo, que seria um líder da organização junto com o Parente, eles estariam ali destruindo provas e atuando para embaraçar a investigação. Então esse é um dos pontos que é investigado. A operação, até o momento, é mantida em sigilo, nem as defesas tiveram acesso ainda ao pedido da Polícia Federal e à decisão do ministro Cássio. Então, a gente continua apurando, mas um dos focos principais é a obstrução de justiça e também continuar na investigação. Outro alvo que foi, além do José Marcos Moura, que foi alvo de busca, foi o secretário de Educação de Belo Horizonte, como mostrou a colunista Mirelle Pinheiro. Ele foi alvo e foi afastado do cargo de secretário de Educação em Belo Horizonte. Então a investigação segue e mostra, como a gente tem falado aqui, Rafa, esses desdobramentos de investigações aí relacionados a emendas. A Overclean, a maior dessas operações até o momento. Só para dar ideia do tamanho da situação do que a gente está falando, uma das empresas investigadas dos irmãos Parente, a Alfa Pavimentações, tem o quê? Via o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, já recebeu 67 milhões de reais do governo federal, num total de cerca de 130 milhões em contratos entre 2021 e 2024. Será que você consegue também dar uma ideia de quem são esses personagens? Que a gente fala muito aí do Rei do Lixo, por exemplo, dos irmãos Parentes. Quem são essas pessoas e de que forma elas se relacionam tanto, até porque daqui a pouquinho a gente vai falar que o negócio está chegando aí já perto do governo federal, né? Justamente, Rafa. Como era o esquema, então? Algumas empresas, principalmente empresas ligadas ao Alex Parente e Fábio Parente, tinham contratos com o DENOX, que é o Departamento de Combate às Secas, e também com a Codevasf. Esses contratos eram bancados com emendas. No caso da Alfa, que você citou, esses 67 milhões são o total deles é a emenda do relator, que é o orçamento secreto, que são aquelas que não têm a transparência de quem é o que indica. 67 milhões sem transparência. Justamente. Então, essas empresas ligadas à família Parente, ao Alex e o Fábio Parente, ganhavam esses contratos e a polícia investiga se eles pagavam propina. Por que investiga? Porque enquanto estava acontecendo a investigação, a Polícia Federal descobriu que ia rolar um voo de Salvador para Brasília. A Polícia Federal monitora esse voo e quando chega em Brasília, no dia 3 de dezembro do ano passado, ela aborda o pessoal desse voo, que é o Alex Parente, o pessoal dele, e ali encontra dinheiro e anotações. Nessas anotações estavam vários códigos, nomes de dinheiro que a Polícia Federal fala que é propina. A Polícia Federal classifica esse material que foi apreendido no avião como a contabilidade clandestina do grupo. Então a polícia avançou na investigação e daí agora ela está vendo todos os tentáculos desse grupo, quem recebeu a propina, quem atuava para fazer os desvios nos contratos e quem atuava para liberar as emendas, que esse é outro dos pontos dessa fase de hoje. A Polícia Federal fez busca contra uma pessoa chamada Gabriel Sobral, que é apontada como lobista. O que ele fazia, esse lobista, segundo a Polícia Federal? Ele era o responsável por intermediar a liberação de emendas em dois ministérios, Rafa. O Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Agricultura. O Ministério do Desenvolvimento Regional, vale lembrar, é comandado por um político do União Brasil, que é o principal partido na mira da Overclean, e ele também é o ministério que está acima do DENOX, Departamento de Combate às Secas, e da Codevasf, onde as empresas tinham todos os contatos, todos os contratos milionários delas. Então, aí com essas pessoas a gente mostra como era o todo. Os empresários, Parente, José Marcos Moura, os funcionários do DENOX, Codevasf, pessoas do ministério, lobistas, assim que funcionava esse esquema.
Como é que está a situação? A gente está falando muito de popularidade do governo, aí aparece uma história como essa, envolvendo provavelmente, aí, possivelmente, um ministério diretamente ligado ao governo. Como é que você acha, como é que o União Brasil está reagindo a isso e de que forma também você acha que isso pode impactar nesse momento que a gente está vivendo de impopularidade do governo Lula? Justamente. O União Brasil, ele tem, além do ministro do Desenvolvimento Regional, outros 2 ministros na esplanada. Então, é um partido importante na base do governo Lula no Congresso. E essa investigação Overclean mira diretamente integrantes da cúpula do União Brasil. A gente precisa aguardar aí os desdobramentos para ver quais vão ser os impactos e o que vai acontecer em relação ao governo federal. Vale lembrar que a maioria dessas emendas foram liberadas ainda no governo Bolsonaro, orçamento secreto, que é paralisado em 2022 com decisão do Supremo Tribunal, mas alguns restos, algumas coisas que ainda não estavam acontecendo também foram pagos no governo Lula. Tem muitas obras, muitos contratos que já foram pagos nesse governo. Então, é uma investigação ali que, embora num primeiro momento mire União Brasil, ela não deixa de lado ninguém que possa aparecer ao longo da investigação, Rafa. Só para a gente deixar aqui claro o tamanho dessa operação de hoje, né? São cumpridos mandados de busca em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Aracaju. Ou seja, provavelmente aí, se há de fato uma quadrilha, é um negócio que está com vários tentáculos em vários estados, né? Justamente. A investigação começa com alguns contratos ali no Departamento de Obras Contra-Secas na Bahia, mas depois, ao passo que foi aumentando o número de pessoas-alvo, de quebras de sigilo, ela percebeu que são contratos no DENOX da Bahia, no DENOX Nacional, na Codevasf, com estados e com municípios. Então, essa investigação é vista dentro da Polícia Federal, hoje, das que já são públicas, que a gente conhece, como a que tem mais potencial aí para causar dor de cabeça na classe política. E a gente vai esperar e contar com você sempre para noticiá-las para a gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rafa. E olha, após o governo de Donald